Foi. Boa noite, pessoal. A gente está aqui com o Vinícius, que é CTO da startup Revolu, se dispôs aí a passar um pouco do tempo dele, uma vez por semana, segunda-feira, às 7 horas da noite, para compartilhar os conhecimentos dele. Ele vai começar hoje falando um pouco sobre a trajetória dele e passando aí algumas dicas de carreira também, para quem tem interesse na área de tecnologia. E aí, nas próximas semanas, ele também vai estar entrando um pouco em temas mais técnicos. Então, semana que vem, ele já tem a intenção de falar um pouco sobre Node. Então, eu vou deixar o espaço aqui para ele se apresentar. Junto comigo também tem aqui a Bárbara e outras mulheres da comunidade da Dupla. Então, obrigada aí, Vinícius. Pode se apresentar. Olá, pessoal. Boa noite. Eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui. Acho que é uma iniciativa super legal, super importante também. Eu vou compartilhar os slides. Eu criei uns slides só para guiar a apresentação. Mas eu vou falar um pouco sobre... Não sei se eu consigo fazer isso e vocês vão continuar vendo. Sim, tô vendo. Vocês estão vendo em... Tá. Peraí. Tá aparecendo. Tá. Então, eu vou falar um pouquinho sobre quem sou eu, né? Porque um pouco sobre a minha trajetória de como eu me tornei um desenvolvedor e alguns momentos, acho que interessantes da minha carreira, coisas que eu aprendi, coisas que eu passei. Uma fase mais recente da minha vida, onde estou praticamente me encontrando, né? Mudando um pouco de rumo aí. E a Revolu, né? Que é a startup que eu estou liderando agora. Bom, eu nasci no interior de Nova York, por sorte. Meu pai estava trabalhando aqui, eu sou de família brasileira, mas eu nasci aqui, então eu tenho dupla cidadania desde que eu nasci e meus irmãos nunca gostaram de mim por causa disso, mas eles, eventualmente, isso acabou abrindo várias portas para mim, né? E eu vou falar um pouco disso também depois. Mas eu cresci no Brasil, casei aí no Brasil em 2009 com minha esposa Micaela e meu filho Noah nasceu aqui já. E mais recentemente a gente tem um novo membro da família aí, a Coco, nossa porquinho da Índia. Que fofo. Eu sou uma pessoa muito curiosa, interessada em tudo, né? Eu gosto de aprender literalmente tudo. Eu gosto de saber como as coisas funcionam, de estudar e fazer coisas, né? E sempre me dediquei muito a ler sobre todos os temas e estudei. Gosto de estudar ciências em geral, né? Todo tipo de ciências. Gosto de estudar comportamento humano e entender tudo isso. E também gosto de comida, gosto de cozinhar e de comer, né? Então eu gosto, me divirto bastante também. Às vezes passo tempo com a minha esposa, cozinhando de final de semana, de dia de semana, e me divirto bastante fazendo isso. Sempre gostei de construir coisas, né? Então eu comecei bem cedo, acho que eu tinha uns 10, 11 anos. Eu tive contato com aplicações de design gráfico, né? E depois, mais pra frente, eu comecei a mexer com animações em 3D e animações em 2D mesmo. Eu gosto de ficar brincando com qual eu fiz a foto aqui do meu povo. No mundo real, eu gosto de mexer mais recentemente, né, com impressora 3D. Em 2013 foi quando eu comprei a minha primeira, pequenininha. E durante a pandemia também comecei a mexer mais com madeira, né? Então eu comprei uma serra grande, como vocês podem ver, montei essa mesa aqui embaixo, também montei essa caixa onde eu guardo a minha impressora 3D. Então eu gosto de construir coisas no mundo real, no mundo virtual. Gosto de
de fazer essas animações e me divirto bastante com essas coisas. Sobre a carreira de desenvolvedor, né, eu tive um caminho bem diferente do que a média dos desenvolvedores com quem eu trabalhei. Eu nunca me adaptei bem a sistemas que têm regras que não são claras, né, que não tem um porquê por trás. Então eu sempre tive problema em prestar atenção na escola, em fazer prova, em por que que eu tinha que estudar e essas coisas. Mas eu sempre gostei muito de física e ciência, então eu queria ser físico. Fui fazer faculdade de física e nos primeiros anos, no primeiro ano, na verdade, eu tive dificuldade em manter, mas eu morava com o Emiliano, que a Miriam conhece, e ele foi um cara que, vamos dizer assim, me salvou na carreira, né? Ele que me ajudou a aprender a gostar de matemática e aprender a estudar, né? Então, esse foi um aprendizado muito importante que eu tive durante a faculdade, que eu acho que fez muita diferença depois, mais para frente, né? Porque programar é uma coisa não trivial, né? É uma coisa bem difícil, na verdade. E exige bastante disciplina e foco, né? Você tem que estudar bastante, tá? Tem que estar sempre se atualizando, tem que estar sempre pensando nas coisas que você quer aprender, você tem que se dedicar muito, né? E essa dedicação e esse foco, essa disciplina, eu ganhei na época que eu estava estudando física, né? Então, eu comecei a gostar mais de estudar porque eu conseguia perceber que se eu me dedicasse, eu aprendia e conseguia entender os problemas e conseguia resolver os problemas. Então, foi um momento bem importante, assim, durante a minha crescimento pessoal, vamos dizer assim, né? Então, antes, logo no começo da faculdade, eu comecei a mexer com Flash, né? Não sei se vocês sabem o que é. É uma tecnologia um pouco antiga, mas é o primórdio da internet dinâmica, com animações e foi a base, né, do JavaScript, né? Na verdade, o JavaScript foi baseado no mesmo padrão que o ActionScript que o Flash usava. E então era uma linguagem bem parecida com JavaScript e tal. E eu passei bastante tempo fazendo animações para ajudar. Meu sonho era ajudar as pessoas a aprender física de uma forma mais simples, né? Nunca consegui gastar muito tempo nisso, nunca tive muito foco, mas fiz muitas animações e me diverti bastante. E também durante a faculdade eu fiz um curso de Visual Basic 6 e no final eu tive a chance de trabalhar na própria faculdade, uma iniciação científica, né, na área de algoritmos genéticos e autômato celular. Então, eu fui trabalhar com um professor de física teórica aplicada, né, e é uma coisa difícil de explicar, porque você fala assim, como é que a física pode ser aplicada se ela é só teórica, né, mas, na verdade, são só problemas que eles ficam simulando em computador, né, por isso que computação é uma coisa interessante nessa área, porque o problema que eu estava trabalhando, por exemplo, era o problema de um biólogo que propôs que as cigarras criptografavam o período de incubação delas, né, em 7 e 13 anos. E aí a gente queria criar uma simulação usando algoritmo genético que a gente conseguisse provar que isso daí era verdade, né? Então eu gastei bastante tempo programando isso, eu fiquei uns 6 meses fazendo essa iniciação científica e no final a gente descobriu que Visual Basic não era a melhor ferramenta para fazer isso. E depois eu acabei abandonando, né? Eu comecei a fazer o mestrado depois dessa época da iniciação científica, continuei com o mesmo professor, né? E ele queria que eu continuasse no processo no mesmo projeto, né? Estendendo e provando enfim, escrevendo artigos sobre o tema e tal. Mas eu senti que eu não tinha uma visão muito clara do meu futuro, né? Tipo, eu não, na física
teórica no Brasil, a chance de você trabalhar na indústria é muito baixa, e eu tinha só um futuro que eu via, que era ser professor de faculdade, né? Não que isso seja um futuro não bom, mas eu ficava olhando, eu olhava meu irmão, que trabalhava na área de TI, e tinha 26 anos de idade, e já ganhava mais que meu professor, que estava na faculdade estudando não sei quantos anos, né? E ele é um professor da Unicamp, né? Então ele é professor da elite das faculdades, e mesmo assim, tipo, não era uma carreira muito atrativa para mim, né? O tipo de vida que eu via ele vivendo, as coisas que ele tinha que passar, né? A política, toda para conseguir verba, enfim, não era uma coisa que me agradava, né? E só de projetar a quantidade de coisas que eu ia ter que estudar para chegar lá também me desanimava um pouco. Então eu larguei o mestrado e fui trabalhar no helpdesk, né? Na época eu estava ganhando em torno de R$ 3 a hora. E Você pode explicar o que seria trabalhar no helpdesk? Desculpa, o call center, é claro, o call center, o helpdesk, né, que eu chamo, é aquela pessoa que empresas grandes, eles têm um departamento de TI terceirizados, né? Então, se você tem um computador numa empresa, por exemplo, sei lá, você trabalha para uma empresa tipo, no meu caso, o meu cliente era a Unilever. A Unilever, na época, tinha 19 mil funcionários no Brasil, né? Então, quando eles tinham um problema no computador deles, eles ligavam para um telefone 0800 e caía na minha linha, entendeu? Aí eu atendia e a pessoa falava para mim, tipo, tô com um problema aqui, sei lá, um exemplo simples, que eu nunca vou esquecer, é o dia que a mulher ligou para falar que o arquivo do Excel dela não abria mais. E, e aí depois de uma conversa de alguns minutos, eu descobri que ela tinha mudado a extensão do arquivo. Então, coisas bem simples assim, né, de, de, Entendi, prog- é o suporte, exatamente, é o suporte. A Aham, pessoa ligava, tá. só que para você trabalhar, né, na Unilever, nesse caso, eles tinham várias tecnologias, vários sistemas que eles usavam. Então, a gente era treinado em todos esses sistemas. Então, usava Siebel, que é um CRM, usava SAP, que é o ERP, usava tudo. A gente tinha que saber qual browser eles Uhum. usavam, sabe? Todos esses sistemas, assim, a gente tinha que entender alguns sistemas que eles usavam em mainframes e saber logar para resetar a senha de usuário, essas coisas básicas que Legal. o primeiro nível fazia, né? Então foi um começo bom porque, na verdade, foi um trampolim para meu próximo emprego, né? Porque nesse emprego, eu aprendi bastante sobre o Siebel CRM, né? Aham. Eu ia até comentar isso. Muita gente inicia na área de programação pela área de suporte, né? Eu É, acho, eu tenho visto. tem bastante gente. Porque aí eu comecei como usuário, né? Praticamente, você começa do lado do usuário, né? Entendendo os problemas que os usuários têm, vendo as dificuldades e tal. Então, eu aprendi muito sobre o usuário nessa época, né? Foi um trabalho curto, porque realmente é, é muito ruim tipo, paga muito mal, você trabalha horas extensas e não tem previsão de carreira, não tem nada, né? É um trabalho Uhum. meio escravo, assim, é difícil. Maçante. É bem Tá, maçante. E você passa o dia inteiro atendendo o telefone e, enfim, é bem complicado. tá. Hoje em dia as pessoas passam o dia inteiro respondendo o chat do site. É porque, assim, a segunda moça que a gente conseguiu ajudar a contratar, ela foi para a área de suporte. E ela tá gostando muito porque ela tá na startup que ela tá aprendendo bastante sobre tecnologias, que era o que ela queria. Mas acho que ela tá feliz, depende muito, né, da empresa. Depende da empresa, né? No meu caso, eu era terceirizado do terceirizado, né? Então, Uhum. eu era contratado pela IBM, a IBM vendeu um contrato para a Unilever, e a IBM pegou esse contrato e vendeu para uma outra empresa que me contratou. Então tinha um monte de gente aí comendo um pedaço do dinheiro, né, até chegar em mim. Era bem desvalorizado, né? E bem
como você falou, né, maçante e, tipo, eles não estavam nem aí, né, porque eles sabiam que a rotatividade era alta e eles não estavam se preocupando não era o foco deles fazer os funcionários felizes, né, o foco deles era fazer eu estar lá atendendo o telefone, porque era assim que eles ganham dinheiro. Cada hora que eu ficava atendendo o telefone, eles cobravam do cliente. Então, era assim, esse era o foco deles, né, então é uma coisa meio diferente, né? Se a empresa está dedicada e eu conheço empresas que têm suporte maravilhosos e pessoas que trabalham nesses suportes adoram trabalhar lá e, enfim, é claro que depende da cultura da empresa, do objetivo e etc, etc, né? Mas nesse caso foi uma experiência muito ruim para mim. Mas me motivou a estudar, né? Então eu comecei a procurar um curso de Java que eu acabei fazendo na Sun mesmo, na época, antes da Oracle comprar a Sun. E tirei uma certificação. Antigamente era muito comum as pessoas tirarem certificação de programação, porque valia bastante no mercado e tal. Hoje em dia já não é mais tão comum assim. Tá ficando mais comum agora, principalmente em cloud, essas coisas, né, DevOps, mas eu vejo menos pessoas falando assim, eu sou Java Certified ou JavaScript Certified, nem sei se tem JavaScript. A Oracle eu sei que ainda vende as certificações, mas enfim. Depois que eu saí do Helpdesk, né, eu tive o privilégio de, vamos dizer assim, não precisar trabalhar, né, então eu tive o privilégio de, literalmente, brigar com todo mundo, fechar a porta e sair gritando, né, porque eu tava revoltado e, tipo, literalmente não precisava daquele emprego, mas eu saí de lá para ir aprender a estudar, a programar, né, então eu passei bastante tempo fazendo projetos pessoais, estudando Java, eu estava trabalhando para o meu tio, que tem uma gráfica, eu queria criar um sistema para eles, ajudar eles a fazer orçamento, né, na gráfica. Então, eu ficava procurando coisas assim para fazer, e depois de uns 4 meses, apareceu essa oportunidade no suporte no segundo nível, né? Então, o suporte de empresas desse tamanho são tão grandes que eles começam a ter pessoas especializadas para problemas mais complexos, né? Então, por exemplo, eu fui trabalhar no grupo de Siebel da IBM, interno mesmo, e eu trabalhava mais focado no banco de dados, né? Corrigindo dados, fazendo auditoria, né? Então, o meu trabalho era basicamente, às vezes as pessoas ligavam e falavam assim, eu quero saber quem que mudou esse registro. Aí eu entrava lá no banco de dados, fazia uma consulta e descobria quem que tinha mudado o registro, né? Porque o banco de dados registrava tudo lá, que todo mundo que tinha, todas as alterações que tinham sido feitas. E então era um trabalho não tão complexo, né? Era ah, relativamente simples. E com o tempo eu tinha bastante tempo para estudar, né? Eu ficava estudando, comecei a procurar oportunidades no meu próprio trabalho para automatizar o meu trabalho, né? E isso foi uma coisa interessante, que eu passava bastante tempo exportando dados de uma ferramenta para o Excel, e aí eu precisava programar não, eu precisava traduzir as informações do banco de dados para coisas que os usuários conseguiam ler, né? Então, por exemplo, nome de coluna, no banco eu tinha que traduzir para o label que aparecia para o usuário na aplicação. ID de registros, eu precisava buscar o registro e traduzir o nome, né? Essas coisas assim. Então era bem sim, era bem, como dizer, um alvo para automatização, né? Porque são coisas que você consegue fazer. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a colocar essas tabelas em arquivos e comecei a usar VBA, né? Dentro do Excel, você consegue programar o Excel. E eu começava a criar funções dentro do Excel para fazer o meu trabalho mais rápido. Então, coisas que eu demorava 4 dias, comecei a fazer em um dia, aí depois eu comecei a fazer em meia hora, então eu ficava um dia inteiro livre para estudar, né? E eu ficava estudando programação, inventando projetos para eu fazer para tomar meu tempo, para aprender, né? E
eu fiquei uns 2 anos trabalhando no suporte, no segundo nível da IBM, e a oportunidade para eu trabalhar como programador mesmo veio de um ex-chefe, né, que ele foi meu chefe por 1 ano e pouco, depois ele saiu do time que eu estava e foi para um outro lugar, e ele estava montando um time de desenvolvedores, e aí, por sorte, eu cruzei com ele no corredor, ele me contou que ele estava procurando desenvolvedores, falou assim, você conhece alguém que algum programador procurando aí? Aí eu abri meus olhos, né, falei, pô, tô esperando a oportunidade certa. E aí ele me colocou em contato com o time dele para ser entrevistado, né, para medir o nível que eu tava. E aí eu passei e fui trabalhar com ele como desenvolvedor. Então às vezes eu olho para trás e fico pensando que parece sorte, né? Tipo, tudo bem, o momento de eu cruzar com a pessoa ali no corredor e a oportunidade está ali, né, naquele momento foi um ponto, né, um ponto único digamos, das dimensões aí, espaço-tempo, onde eu tive a sorte de passar pelo corredor e ele teve a ideia de me perguntar, né, mas também teve o esforço todo de todos os anos que eu gastei me preparando para vaga, né, para estudar, que eu passei estudando tudo Java, me preparando para ser um programador e tal, e já fazia tempo que eu estava mandando meu currículo para achar uma vaga de programador e não conseguia porque eu não tinha experiência, né? Então era uma coisa bem frustrante e eu já estava praticamente desistindo já de virar um programador, apesar de gastar bastante tempo estudando, porque era mais um hobby, né? Eu gostava muito de programar e aprendia muito todo dia, então era um desafio pessoal, assim. E aí a oportunidade bateu e eu consegui entrar, né? Então foi uma combinação aí de vários fatores. E isso tudo aconteceu em 4 anos, né? Então eu saí da faculdade em 2004 e a primeira oportunidade como programador comecei a trabalhar em 2008, no começo de 2008. Então foi uma longa jornada aí de muito estudo e preparação até que a oportunidade batesse na minha porta, né? Alguém tem alguma dúvida até agora? Vocês... Não? Alguma pergunta? Nada? Eu achei interessante que mesmo o CTO da startup já pensou em desistir. Porque, assim, muitas mulheres, elas ficam com esse receio, né? Caramba, será que vai dar certo? Porque eu estou enviando meu currículo para tantas empresas e demora bastante tempo até você, às vezes, conseguir a vaga. E até você também teve essa dificuldade, então eu achei isso interessante. É E a acho que é questão. legal pontuar que... Oi. Não, eu só ia falar que é por causa. A questão é mais do. Existiam vários preconceitos, né? Do mercado, né? E uma coisa que eu ouvia muito, inclusive de um dos meus chefes, foi que eu era físico, né? E não engenheiro de software, né? Então isso era uma coisa que fechava as portas bastante, né? Hoje eu acho que o mercado está bem diferente nessa questão de certificação, né? De diplomas, mas ainda assim existe muito viés aí, né? Que atrapalha bastante, principalmente as mulheres e as Uhum. minorias. Sim, tem muitas empresas que só aceitam quem já teve experiência, mas tem empresas que estão dispostas a contratar júnior e até achei legal que você comentou que fazia bastante projetos, né? Programava por conta, que isso conta bastante. Então, para as mulheres que ainda não tiveram experiência profissional dentro da área de tecnologia, quanto mais elas conseguirem fazer programinhas, nem que seja por conta, isso já ajuda bastante. Então, legal. Eu vi que você separou aqui alguns momentos. Esse ponto que você falou é bem importante. Algumas empresas com quem eu fiz entrevista, depois, né, mais pra frente, me pediram projetos que eu tinha feito, né? Tipo, não vou falar algumas, na verdade foi uma, mas a HubSpot
quando eu fui fazer a entrevista, o gerente que me contratou no final, ele perguntou se eu tinha algum projeto que eu estava trabalhando por fora, né? Por fora do trabalho, assim. E eu ainda tenho, é, como traduzir isso? É, sensação, uma, como é que fala? Eu ainda tenho opinião meio não definida sobre esse fator, né? Porque eu não acho justo a gente exigir que as pessoas trabalhem em projetos pessoais, principalmente porque nem todo mundo tem a oportunidade de não precisar trabalhar, né? Então, pessoas que trabalham o dia inteiro, né? Na verdade, a pequena maioria, a pequena minoria tem essa oportunidade de poder ficar estudando o dia inteiro como eu tive, né? Tanto antes de começar o trabalho quanto depois, mas também acho que mesmo depois que você está trabalhando, é difícil você exigir que as pessoas cheguem em casa cansadas do trabalho e de tudo mais, e ainda tem que tomar conta das coisas em casa e outras coisas, né? E trabalhar nos projetos pessoais, né? É uma coisa muito complicada. E quando eu penso em perguntar sobre essas coisas, eu sempre tento balancear um pouco disso, né? Nunca é um fator determinante do tipo, não vou contratar essa pessoa porque ela não tem projetos pessoais, mas ajuda bastante o crescimento, porque eu acho que você é que nem línguas, né? Você aprende falando. E programação não deixa de ser uma língua que você aprende, né? Você aprende a conversar com o computador, né? E é uma coisa que você só aprende mesmo quanto mais você faz, mais fluente você vai ficar, né? Mais detalhes você vai saber, né? Então acho que é importante para quem consegue fazer, mas também levar em consideração isso, né? Eu acho que Uhum, é. Tem gente que realmente tem dificuldade porque tem que conciliar o tempo com várias outras tarefas. Mas, enfim, né, para aquelas pessoas que têm um tempo disponível no dia, que podem dedicar a estudar mais, programar, é bom. sim. Aham. Alguns momentos da carreira que eu só queria mencionar que eu acho que foram importantes foi que eu trabalhei na IBM por 3 anos, né? Dois no suporte e um como desenvolvedor. E eu percebi que essas empresas grandes, assim, mais antigas, né? Elas têm uma cultura bem diferente, né? Então, é uma coisa bem mais política, bem mais envolve você saber se vender bastante. Então você tem que não só trabalhar e se esforçar, você também tem que garantir que as pessoas estão vendo que você está trabalhando e que o seu trabalho está aparecendo nas apresentações certas para as pessoas certas. Então é uma coisa meio chata. E eu sou péssimo em fazer esse tipo de venda e nunca soube me vender. Então era uma coisa que me incomodava bastante, né? Então, todos os anos, inclusive, que eu fiquei na IBM, quando eu saí de lá, o meu salário ainda era o mesmo salário do suporte, não era o salário do desenvolvedor. Então, foi um pulo grande quando eu saí de lá, né? Eu pedi o meu salário do suporte e os caras falaram assim: ah, claro, vem trabalhar pra gente, porque você é muito barato. E, e é uma coisa que a gente não tem consciência até que você vê, né, acontecendo. Então, foi uma coisa que abriu meus olhos nesse ponto. Eles sabiam que o seu salário anterior estava abaixo do nível de mercado e eles ofereceram um salário no mesmo nível? Na verdade eu pedi, né? Então, quando eles falam assim, ah, quanto que você quer ganhar? Aí eu, tipo, eu nunca me valorizei o suficiente, entendeu? Então, Caramba, mas não foi ético do lado deles também. ah, Eles com podiam certeza ter não. aumentado. Mas essas consultorias de programação são muito complicadas, né? Porque o cara, ele tá focado, é sempre aquela coisa, né? Depende, você tem que, é uma questão de empresa, né? Eu comecei
por alguns lugares meio obscuros, assim, né? Algumas consultorias que prestavam serviço para a Prodesp na Secretaria da Fazenda, para a Prodesp na Secretaria da Saúde, e esses caras são muito políticos, eles ganham dinheiro com vendendo licitações, sabe? Coisas assim que dependem muito do contato que os caras têm, quem eles conhecem e tal. Então, é uma coisa meio complicada. E então eles Muito não mais, estão. eu acho. Ah, Vinícius, desculpa te interromper, eu acho que é Pode muito falar. mais um jogo de interesse, né? Tipo, ali, tipo, nessas questões mais de governo, assim, é muito mais interesse. Eu vejo quem tá sempre reclama, assim. Sim. Então, na Secretaria da Fazenda mesmo, quando eu entrei, eles estavam migrando para a tecnologia .NET, né? E depois eu descobri com o meu chefe lá, que era um dos caras que trabalhavam bastante, um cara que trabalhava na Prodesp fazia acho que 20 e poucos anos já, e ele era muito dedicado, muito esforçado, mas ele sofria muito porque ele era dedicado e as outras pessoas não. Né? Então ele sofria com essas coisas porque vinha umas decisões de cima, nesse caso, por exemplo, mudar de Java para .NET porque mudou o secretário lá e o cara vendeu uma licitação e pronto, agora todo mundo vai programar em .NET. Ah, mas e os sistemas que a gente já tem? Se vira, migra aí. E são decisões assim que corroem, né? Corroem quem tá dentro. Nossa, é desmotivante, né? Você trabalha anos no projeto e depois chega um cara lá e não, não, não. Tira aí, vamos fazer outra coisa. E pelas decisões, pelos motivos errados, né? Então é muito difícil. Então foi uma experiência bem, digamos assim, chata, desmotivante por muitos anos, né? Eu trabalhei na Secretaria da Fazenda, acho que por 6 meses só, na verdade. E na Secretaria da Saúde eu trabalhei por um ano. E as duas vezes eu saí porque eu estava querendo abrir um negócio, né? Então, em 2009, quando eu saí da Secretaria da Fazenda, eu estava com a ideia de abrir uma consultoria de software, né? Vender software, programar para as pessoas. E eu tinha 2 projetinhos já alinhados que eu ia trabalhar, mas acabou que eu tive que, tipo, os projetos não estavam caminhando, os valores que eu estava recebendo não chegavam nem perto dos salários que eu recebia, e eu tive que pagar minha casa, né? Então eu tive que desistir da empresa. Falei assim, bom, não vai dar, vou ter que arrumar outro emprego. E aí eu comecei a trabalhar na Secretaria da Saúde. E no final de 2010 eu saí da Secretaria da Saúde e comecei uma escola de programação, né? Então, quando eu estava lá na Secretaria da Saúde, eu estava trabalhando com umas pessoas que eram programadores Delphi, né? E eles queriam aprender Java. E eu falei para eles, falei assim, olha, se eu construir um curso, vocês pagam, né? E se eu achar um lugar, vocês vão fazer o curso? Aí eles falaram que sim, e eu comecei a fazer isso. Então eu trabalhava durante o dia, durante a noite eu ficava escrevendo a apostila, preparando a apresentação, e montei a escola obscura, assim, tipo, obscura não, por baixo dos panos, por fora, é, numa sala de um dos meus amigos, de uma empresa de um dos meus amigos que ele trabalhava lá, e fazia isso, pegava o dinheiro do pessoal, comprava um lanche na padaria, levava para eles comerem durante o intervalo, e a aula era acho que era das 7 era 4 horas, 10, 6, das 6 às 10 da noite. Então eu trabalhava durante o dia, dava aula à noite, no final de semana eu ficava preparando material para a semana seguinte. Então eu fiquei fazendo isso por uns 5 meses. E aí eu larguei meu emprego e fui ficar tempo integral na escola, né? Então aluguei uma sala de verdade, comprei computadores, montei a escola, tudo. Fiquei alguns meses e aí descobri que eu não tinha talento para vender. E aí acabaram os alunos que eu tinha para vender o curso, não entrava mais dinheiro, eu tive que parar a escola e voltar a procurar emprego de novo. E essa foi minha última experiência no Brasil, né? Então eu trabalhei para o JP Morgan e eu entrei como também numa consultoria que vende sistemas para banco, e eles me colocaram num contrato como um programador Java, caso o JP Morgan precisasse. Então, basicamente eu não tinha uma função definida. Eu estava lá para
ajudar se eles precisassem em alguma coisa. E isso foi muito ruim, porque eles não tinham onde me colocar, literalmente. Eu fiquei 2 semanas sem computador. Eu ia pro escritório todo dia, sentava na mesa e ficava olhando pela janela. E isso era antes da internet 4G, né? Então eu ficava literalmente olhando pela janela, porque eu não tinha celulares, essas coisas para ficar pesquisando ou fazendo coisas. Então passei 2 semanas assim e fiquei 3 meses lá no total, que foi o tempo de experiência, e eu desisti. E nessa época minha esposa estava trabalhando e a gente decidiu mudar para os Estados Unidos, né? Então, como eu já tinha dupla cidadania, para mim era uma questão de tipo, bom, vou para lá e vou procurar emprego lá, né? Então, isso foi final de 2011. Eu, eu literalmente decidi, né? Olhei quais as melhores cidades para se morar nos Estados Unidos e descobri que Boston era uma das melhores. E eu estava entre Boston e Seattle, aí peguei Boston porque eram umas cidades mais modernas, mais para frente, né? Mais tem um nível de educacional muito maior aqui e, e tinha muita oportunidade para mim na área de tecnologia. Então eu escolhi Boston, comprei uma passagem, nunca tinha vindo para cá, comprei uma passagem sem emprego, sem nada, e depois vim procurar, né? Fui procurar emprego na internet e falei assim, bom, já que eu já comprei a passagem, eu vou mandar uns currículos. Aí eu mandei os currículos e algumas pessoas responderam, eu comecei a fazer as entrevistas remotamente e eu passei em dois processos, né? E no final eu decidi não escolher, porque eu falei para eles, eu falei, olha, eu tô mudando com a minha esposa, eu não conheço vocês, né? Eu nunca vi, eu só vi eles pelo Skype. Eu falei, bom, eu quero chegar aí, ver, conhecer a empresa, conhecer vocês, e aí eu tomo a decisão, mas de uma forma mais sólida, né? E foi isso que eu fiz. Aí eu vim para cá, conheci eles, conheci as empresas, escolhi uma e comecei a trabalhar. E eu fiquei um ano nessa empresa, quando eu mudei para cá. Em 2013, eu recebi uma proposta da Amazon, da Audible, né, que faz aquele programa para audiobook, que eles tinham sido comprados pela Amazon, acho que em 2006, faz 2006 na época. Então, ele já era uma, uma empresa da Amazon fazia tempo, né, e eu falei, bom, é uma oportunidade de trabalhar para a Amazon, né, seria muito legal. E eu fui. E essa foi a primeira vez que eu tive contatos, assim, com desenvolvedores experientes mesmo, sabe? Pessoas que até então, isso é uma coisa interessante. Como eu passei por lugares meio obscuros, assim, digamos, por umas consultorias que ninguém queria trabalhar, eu nunca tinha conhecido desenvolvedores que eram, sabe, pessoas técnicas com mestrado, doutorado, esses caras assim mais, é, mais formados na área, né? Com um background, né? Com uma história mais forte nessa área de desenvolvimento. E lá na Amazon eu tive a chance de conhecer esses caras, né? A entrevista foi bem mais pesada, né? Nesse ponto. E as pessoas eles discutiam problemas de implementação, de algoritmo, sabe? Revisavam código, coisas que eu nunca tinha visto antes na minha vida, né? Então, a síndrome do impostor bateu forte, né? Então você fala assim, o cara é CTO, né? Cara, a síndrome do impostor não escolhe, ela tá em todo mundo. Eu tive uma conversa com a Wayne, inclusive, algumas semanas atrás sobre isso e não tem jeito, né? Porque como eu não tenho background, né? E não sou formado em ciência da computação, quando eu converso com as pessoas é diferente. Eu sempre me sinto como se eu não soubesse o suficiente, né? E essa experiência foi muito forte para mim nessa época, porque tinha duas pessoas lá que eram muito experientes e acabaram tomando a liderança do time, né? E eu, às vezes, batia de frente com eles um pouco, porque a minha habilidade de escrever código era muito
muito boa, porque eu escrevia código, eu sempre escrevi muito código, então eu escrevia código muito rápido, e eu reescrevi a aplicação. Eu falei pro gerente lá, que falou assim, olha, a gente tem que reescrever esse código, o código tá muito ruim, não dá, não dá, não dá. E os caras falavam assim, não, não vamos perder tempo com isso. E aí eu pedi para ele umas semanas, e essa foi uma batalha longa, mas eu ganhei, né, no final, digamos, ganhei, assim, não foi uma batalha literalmente, mas acabei reescrevendo o código e ajudou bastante depois, né, o time nessa parte, mas foi uma coisa, assim, que eu fiz mais no instinto, digamos assim, né? Porque eu não parava para pensar, né? Que tipo, nossa, esses caras sabem muito, esses caras, mas a sensação tava sempre lá, né? Que tipo, nossa, tô fazendo uma cagada muito grande, né? Desculpe a palavra, mas tô fazendo uma coisa muito ruim. Tenho certeza que o que eu tô fazendo não vai dar certo, sabe? E passei o projeto inteiro assim, mas no final deu certo e eles gostaram do trabalho, então foi bem interessante. Mas a empresa não era o time que eu tava não era muito bom, tava meio desorganizado e acabou, no final, eu saí e o time acabou se desmantelando, né? E eu passei por outras empresas, mas um- uma empresa que vale destacar foi a HubSpot, né? Que eu trabalhei em 2014. Eu trabalhei por 2 anos lá e essa é uma empresa que tem uma cultura muito diferente, né? E ela tem uma cultura diferente por quê? Porque ela é focada na autonomia, né? Então, ela não se importa. Tipo, algumas empresas que eu trabalhei antes, por exemplo, você tinha que preencher planilhas com as horas que você trabalhava, sabe? Tipo, entrei às 8, parei para almoçar, voltei do almoço, saí, fiquei trabalhando nesse projeto, trabalhei nesse ticket daqui até aqui, tantas horas. Então, era bem controlador, assim, né? E era bem chato. E na HubSpot foi bem diferente. A autonomia era até estranha, né? Você não tinha ninguém que me falava o que eu tinha que fazer. Eram todas conversas abertas, assim. O meu chefe falava assim: olha, a gente tem que construir esse produto aqui. Você pensa o que você quer fazer e vai fazer. E aí você chegava de manhã lá e ficava pensando no que você tinha que fazer, pegava alguma coisa para fazer e fazia. E ia assim se alinhando, né? A hierarquia era muito plana, era não, ainda é. Acima de mim, para vocês terem uma ideia, eu era um engenheiro de software lá, tinha só o meu gerente e acima do gerente tinha, na verdade meu gerente já era o VP, né, o vice-presidente, e em cima do vice-presidente já era o CTO, né, então era, se você for pensar até o CEO, em cima do CTO tinha o CEO, então eram 4 pessoas de mim, né, contando comigo até o CEO, né, se for comparar com a IBM, por exemplo, era ridículo, acho que tinha umas 50 pessoas entre eu e o CEO. Então, era uma coisa bem diferente, assim. E foi muito legal porque foi lá que eu percebi várias coisas que estão meio quebradas, assim, né? Eu acho que essa ideia de muitas empresas focam nas coisas erradas e não conseguem encontrar os incentivos certos para os funcionários, né? Então, é muito difícil. Hoje, como CTO, né, e também como líder da empresa agora, eu percebo que é muito difícil da gente encontrar os incentivos certos e saber colocar as pessoas na direção que motivam elas e que fazem elas quererem crescer e correr atrás, enfim. E a maior parte das empresas que eu trabalhei não conseguem fazer isso da forma correta, né? Ô, Pô, Vinícius, pode falar. no slide anterior você pode voltar? Você falou ali, o mundo anda, perceberam que o mundo anda meio quebrado. Eu não entendi muito bem isso. Essa parte dos incentivos que eu falo, eu acho que as pessoas, é difícil, é uma frase muito genérica, mas a ideia é que a gente trabalha e não sabe por quê, muitas vezes, né? A gente entra no Entendi. emprego
E, tipo, por que que eu trabalho 8 horas, né? A gente esquece que a gente passa um terço da nossa vida trabalhando, né? E isso é uma coisa que as empresas acabam, tipo, às vezes eu trabalhei em empresas que eu fazia coisa porque meu chefe queria, entendeu? Tipo, não era porque nem o chefe dele queria, é porque ele estava incomodado com alguma coisa e pediu para eu ir mudar alguma coisa, entendeu? Tipo assim, Às vezes qual? não tem um plano de carreira muito estruturado que te deixa motivado, às vezes pequenos comportamentos do chefe mostram que ele está sendo mais uma pessoa autoritária do que um líder inspirador, coisas assim, né? Exato, é isso. Boas É. palavras. Sim. Exatamente. Então, é uma coisa, eu falo que tá meio quebrado porque a gente tem essa dificuldade de diferenciar o que é importante, né, pra gente, o que é importante para as pessoas que estão trabalhando pra gente também, né? Eu acho que a gente tem que entender, e as empresas, a maior parte das empresas nem pensam nisso, né? Elas Uhum. geram um número lá em cima que a gente tem que alcançar e todo mundo corre atrás desse número, entendeu? Ô Vinícius, eu ia só pedir, eu acho que você tem um pouco mais de slides, mas a gente tinha combinado, eu acho que o papo hoje é até umas 8 horas, umas 8 e pouco, de você resumir e a gente deixar um tempinho aqui, porque acho que é legal a gente checar perguntas, né, da Sim, sim. escrita aqui. Eu ia fazer isso, na verdade. Eu só ia falar que hoje eu tô passando por uma fase de exatamente essa parte de focar nos meus valores, na minha família, né? Essa parte de respeito, cooperação, que são os meus valores principais. E nos últimos anos eu tive muito contato com essa questão de ter consciência sobre os privilégios, né? Que eu sou um homem branco, venho de uma família de classe média, fisicamente apto, né? Então, são muitas coisas que abriram portas para mim que normalmente as minorias não têm acesso e é, saber que falta, né? Que pessoas que se esforçaram mais, né? Ou o mesmo ou mais do que eu nunca vão conseguir chegar onde eu cheguei por motivos, pelo sistema, digamos assim, né? E isso foi uma coisa que tem aberto muito meus olhos nesses últimos anos, né? Então eu trabalhei com algumas empresas que estão fazendo esses treinamentos de viés conscientes, inconscientes, né? E achei muito legal essas coisas. E também a parte da importância da educação, né? Que eu acho que a educação também está passando por uma mudança muito grande e precisa de uma mudança ainda maior, com as nossas novas profissões e tudo mais. E o que me levou à Revolu, né? Então, a Revolu nasceu no começo desse ano, eu, o Marco e o Daniel começamos, aí a gente absorveu a empresa que o Marco tinha, né, a IES, e ele tinha uma plataforma de gestão escolar. Então, a gente passou por esse período aí de março a outubro de rebranding, onde a gente criou a marca da Revolu, a gente passou por buscando investimento, né, para ter um crescimento acelerado, tipo startup e essas coisas assim. E o foco numa plataforma que era difícil, essa plataforma de ensino à distância, que a gente tinha um sonho de criar, né, distância, de que seria modular e integrada, né. E recentemente o nosso CEO, que era o Daniel, saiu, então eu tomei a parte de liderança da empresa, né, então agora a gente está num ponto mais focado em um crescimento sólido, né, em cima dos produtos que a gente já tem, para a gente conseguir gerar uma renda mais estável aí, né? Então, a gente vai fazer uns investimentos na plataforma de gestão escolar, que a gente passou esse ano não fazendo e precisava ter feito. E colocamos essa plataforma de ensino que a gente tem hoje, que é a Revolu, numa fase beta, para a gente encontrar usuários aí e ajudar a gente a polir essa plataforma. E é isso. Legal. Achei bem legal, eu nunca tinha falado assim com alguém que tinha trabalhado num ambiente mais corporativo mesmo, com uma trajetória tão extensa igual você. E agora vamos abrir para as perguntas. Então, se as pessoas que estão aqui, aproveita que está um espaço Bem bem mais aberto. íntimo, assim, não tem muita gente.
Eu queria ver, assim, você falou sobre a questão da certificação e tudo mais, e eu tenho gostado muito da área de cloud e tudo mais, e eu vi que tem algumas certificações. Você acha que ainda é muito importante, que é bacana investir um tempo nessas certificações ou não? Eu recomendo, sim, tanto pelo seu aprendizado, né? Eu acho que a certificação de Java me ensinou coisas que eu não aprenderia no dia a dia, porque você tem que passar por coisas estranhas, assim, que você só vai ver depois de, sei lá, 5, 6 anos de experiência programando, né? E o cloud é a mesma coisa. Você vai ver coisas que na certificação você vai ser obrigado a aprender coisas que na prática você demoraria 3, 4 anos para aprender ou passar, entendeu? E eu acho que você dá uma acelerada e conta bastante quando a pessoa, quando tem isso no currículo, né? Porque é uma avaliação, né? No fundo, você passou por uma prova ali e gastou um tempo estudando e é uma coisa que eu acho que vale a pena se investir sim. Principalmente na área de DevOps, de cloud, essas coisas assim, tem muita coisa acontecendo agora e acho que vale a pena estudar sim. Legal. Respondeu bem essa pergunta, Ellen? Respondeu sim. Legal. A Gisilene também levantou a mão aqui. Legal. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, a oportunidade ao Vinícius compartilhar a experiência, a vivência dele aí, que eu estou no momento de transição e está sendo bastante importante para mim, esses conteúdos. Já tem 2 anos que eu venho estudando desenvolvimento, eu tecnicamente venho desenrolando bem. E aí você citou algumas vezes sobre a síndrome do impostor, né, que isso é uma coisa que acaba atrapalhando essa questão de se vender. Eu tenho uma certa insegurança dentro da minha vivência profissional, são 16 anos de enfermagem, comecei muito cedo, com 18 anos, e entrei no serviço público, então minha vida foi basicamente concurso público, e aí eu consegui chegar num ponto de ser referência técnica, cheguei a assumir coordenação, e cheguei no ponto de participar do processo seletivo, selecionando. E hoje eu tenho essa dificuldade de me expor, de falar que eu sei. Então, eu não sei se eu ainda estou sofrendo com a síndrome do impostor. Eu queria saber se você consegue me dar alguma dica para, na hora de uma entrevista, eu conseguir expor realmente uma segurança do meu realmente conhecimento, porque eu consigo fazer uma aplicação, tenho um certo domínio em algumas linguagens, mas está difícil aí uma contratação. Para ser bem sincero, eu ainda tenho problema com isso, de me vender, né? É uma coisa que você tem que construir, você tem que treinar, né? Então eu acho que uma coisa que o ditado brasileiro de quem não chora não mama, né? É o que vence nessa hora. Se você, a pessoa que está ali te oferecendo uma vaga, né? Ela tem, assim como todos os vendedores, né? Eles têm uma margem para trabalhar e tal. Então, se você está pensando em salário ou essas coisas assim, tem que pedir o que o mercado está pedindo e não falar, olha, esse é o mercado, eu estou nessa posição por causa disso, 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 e mostrar que você está na posição, né? Sobre como mostrar o conhecimento, eu acho que já fica um pouco mais complicado porque volta naquela questão que a gente estava falando antes, né? De você tem projetos que você fez pessoais, né? Só que assim, putz, você tem tempo para fazer projetos pessoais, né? É uma coisa difícil, né? Nem todo mundo tem o tempo, os recursos para gastar em projetos pessoais. Às vezes vale a pena talvez entrar numa posição, né? A Miriam mencionou uma menina que escolheu o suporte, né? Trabalhar no suporte para entrar na área de tecnologia. E isso foi uma coisa que eu acabei fazendo também, né? Porque foi assim que
Eu entrei porque eu falei, olha, eu quero começar a trabalhar e quero começar a trabalhar na área de tecnologia, tem que seja pelo lado, né? E depois você vai construindo a sua carreira, né? E procurando as oportunidades certas, né? Às vezes, quando você está dentro da empresa, é mais fácil de você mostrar o que você sabe, né? Porque você pode conversar com pessoas, você pode pedir para trabalhar num projeto ou ajudar, né? Enfim, não sei se isso é uma coisa que você pensa ou se acha que vale a pena. Também tem a questão do salário, né? Se você pega um salário menor, também às vezes as pessoas não conseguem sair da posição que estão por causa da questão das contas que já têm e não conseguem manter. De fato, eu tenho uma posição é, também diferenciada, graças a Deus, e hoje eu só estudo. E eu sinto que realmente eu melhorei bastante nesse processo aí. Estou há 3 meses, né? Me abdiquei do meu serviço, e aí estou focada só nos estudos. Então, acho que eu estou no caminho certo aí. E bora lá. Obrigada, viu? Imagina. Deixa eu só complementar o Vinícius. Eu acho que eu trabalhei como recrutadora, então posso te ajudar um pouco, né, Gislene? Sou psicóloga de formação, então eu acho que nessas horas, eu como recrutadora, a gente conta muito a vontade de aprender do candidato, da candidata, assim, quanto ela está disposta a aprender, assim. E hoje está muito em alta soft skills, que eles falam, né? Sim. Então, você também tentar ali entender um pouco mais os seus pontos positivos, o que você tem, né, de bom dentro de você, que você considera que você é boa, levando mais para soft skills, que é uma boa oportunidade de você conseguir se vender, assim, sabe? Né, com o seu trabalho, além da técnica, né? Então, eu acho que também é pontuar, e claro, é um trabalho muito grande de autoconhecimento, né? A gente não vai ter resposta pronta para ti, é só você que vai descobrir ela. Sim, mas não fica fictício quando eu falo assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de aprender, eu sou dedicada, eu sou pontual, sou organizada. Eu não sei se trazendo só essas características, essas skills, e aí parece que está exagerando ou não? Para o Não, recrutador, não, não? não, não, pelo menos assim, pelo menos para mim, eu quando trabalhava com isso, não tinha isso, era muito mais do como que a pessoa estava falando, se era um discurso engessado, sabe, você vê aquele discurso pronto, aí você consegue ver, não, mas peraí, a pessoa está com o discurso pronto, mas não, às vezes, não, eu de fato estou muito disposta a aprender, tipo, conta da trajetória da tua vida, aquilo que tu viveu no teu passado, e tu consegue mostrar que tu está disposta a aprender, por exemplo, a transição de carreira é uma prova de que tu está disposta a aprender. Sim, sim. É Obrigada, viu? uma coisa que eu acho que vale a pena mencionar nessa questão é essa questão dos soft skills, né? Existem empresas que têm focado mais em como perguntar, né? Então, eu até levantei um conjunto aqui que a gente tinha de perguntas, estou tentando lembrar como é que eles chamam. O behavioral, né? As entrevistas comportamentais. Então, quando você vai mencionar alguma qualidade sua, é bom você acompanhar com alguma experiência que você teve no trabalho, né? Então, se você vai falar que você é criativa, você fala assim, quando a gente estava passando por um problema desse tipo, nessa empresa, eu resolvi o problema dessa forma, e o pessoal gostou do meu trabalho por causa disso, disso, disso. Então, isso solidifica e desengessa, né? Como a Bárbara falou, né? Não é aquela coisa, fica bem sua, tá mostrando que você realmente tem aquela habilidade e desengessa a questão, tipo assim, eu sou uma pessoa criativa, né? Por que você é criativo, né? Tipo, o exemplo ajuda bastante. O exemplo sempre eles pegam o exemplo do passado. Tá, você é pontual, me prova que você é pontual. Ou você é Né? criativo, me prova que os seus exemplos do passado, e aí mesmo na enfermagem conta, porque é você como pessoa, né? Independente do lugar que você tiver, ou quem não tem experiência, por exemplo, projetos da faculdade ou vivências do dia a dia. Então, que também contam muito nessas horas. Isso vale muito a pena. Legal. Obrigada. Imagina. Wendy, você tá com a mão levantada também. Até esqueci. Sobre isso que a Gisele falou, uma coisa que eu percebi comigo, né, que eu acho que seria interessante eu compartilhar aqui, sobre a síndrome do impostor, é que
quando eu paro pra pensar que eu tô me sentindo suficiente ou não muito boa e tal, eu só pego e vou estudar. Que aí estudando eu não tenho tempo pra pensar que eu tô sendo ruim, não, que eu tô tentando melhorar. Claro, cada pessoa tem o seu contexto e, né, e seus horários para estudar e tal, mas isso tem me ajudado bastante quando eu paro pra pensar, nossa, mas eu não consigo fazer isso. Tipo, nossa, tudo que eu tô fazendo tá horrível. E eu só pego e estudo e tento fazer aquilo que seja melhor, né? Eu vou testando e fazendo, tentando aperfeiçoar. Acho que é mais ou menos por aí que tem me ajudado, pelo menos. E aí você para e lembra que eu também tenho os momentos que eu passo dias, às vezes, debugando problemas que encalhado. Então não É, importa, eu programo há 20 anos e ainda encalho. Então faz parte. Todo mundo encalha e o negócio é levantar e tomar um café, respirar um pouco, voltar e continuar, bola pra frente. Mas faz parte. como o Vinícius diz até, né? Um passo de cada vez. Um Uhum. leão por dia é meu mantra. Isso. E tem a comunidade nossa lá no Discord justamente para isso, que se vocês quiserem desabafar qualquer coisa, qualquer dificuldade, a própria Weni já desabafou um pouco comigo e é muito normal a gente ter esses momentos, vocês podem ficar livres. A Letícia levanta a mão aqui rapidinho, não sei se ela quer falar de novo. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Eu estava com um problema na internet e no, no fone de ouvido. Eu acabei perdendo um pouquinho do começo do encontro. E eu não sei o que vocês passaram na parte do começo, mas eu adorei a tua fala, Vinícius, porque foi bem genuína. Normalmente o pessoal, quando eu vejo o pessoal falar, normalmente eles falam, dão um foco nos aspectos, em tudo que deu certo, né? E dessa parte do. Eu estou procurando uma recolocação agora. E eu tô pela primeira vez vendo o pessoal falar: não, você tem que se valorizar e sempre tentar, se for possível, né? Tentar fazer realmente barganhar tentar um salário melhor, os benefícios melhores, porque às vezes a gente não consegue alguma coisa não porque não era possível, mas só porque a gente não tinha conhecimento ou não tentou naquele momento. E eu estou começando agora, estou migrando de carreira, eu sou economista, tenho mestrado e estou migrando e até falei para a Bárbara hoje à tarde, eu estou meio perdida, bastante perdida, assim. Decidi mudar para programação no começo desse ano, mudei também de cidade e saí, pedi demissão do meu último emprego e vim para a cidade que eu estou hoje, que é Curitiba. Mas aí comecei a trabalhar em outro emprego porque a gente, infelizmente, nem todo mundo pode ter uma sustentação financeira, tem uma base forte assim para conseguir largar tudo e apenas estudar. Às vezes eu fico. Por um momento eu pensei, não, agora eu tô no caminho certo, vou estudar back-end. Aí depois eu já pensei, meu Deus, o que eu faço agora? E Letícia, é eu, isso. le- eu lembrei de uma coisa. Ai, meu Deus, eu te interrompi, desculpa. Pode continuar. Que a dúvida é, você está perdida, né? É. Sobre que a gente tem um texto, acho que o primeiro ou o segundo texto do nosso blog, que a Faira fez uma transição de carreira também, e ela explica exatamente como ela descobriu dentro da área de tecnologia onde ela queria se focar, e aí tem um plano lá exatamente para você não se sentir perdida. Então, claro que o Vinícius pode responder aqui, mas eu também vou ver se eu acho o link para te mandar. Sobre encontrar o lugar na área de
de programação, né, de tecnologia no geral, é uma área muito grande hoje, né? Hoje tem, tem área de suporte, área de qualidade, teste, área de automação, área de data science, área de DevOps, depende muito do que você está querendo focar e do que você tem interesse, né? Essa questão da parte de valorização é engraçado, você falou, eu lembrei de uma história que quando eu estava trabalhando na Prodesp, da Secretaria da Fazenda, um menino, ele disse que tinha uns 10 anos mais novo que eu na época, e ele entrou lá. Ele também estava mudando de carreira, ele trabalhava com o pai dele na empresa de contabilidade, e ele decidiu ir programar. E ele entrou na consultoria que a gente estava, e a consultoria falou assim, não, vem para cá que a gente vai te ensinar a programar, né? E aí ele ficou na salinha lá deles, fazendo curso de Java por uns 3 meses, e aí eles falaram um dia para ele, falaram assim, olha, você vai para a Prodesp Secretaria da Fazenda. Aí ele, mas eu não sei programar ainda. Eu disse, não, vai lá e a gente depois se vira. E ele foi, e ele não sabia as coisas, né? Ele ficava rodeando para lá e para cá, procurando pessoas para ajudar ele a fazer as coisas, e eu ajudei ele a fazer várias coisas, e ajudei ele, explicava para ele como as coisas funcionavam, mostrava o código, escrevia código para ele às vezes. E eu saí da Secretaria da Fazenda, né? E acho que foi uns 6, 7 meses depois, ele saiu de lá e conseguiu um emprego na mesma consultoria que eu tava. E ele falou o salário dele, que era quase uns 50% maior que o meu. Então, tipo, nessa época eu já estava programando, acho que eu tinha uns 10 anos de experiência. Ele tinha acabado de aprender a programar, mas ele se vendia muito bem, né? Então, ele foi, negociou o salário, entrou no mercado, ganhando bem mais, e eu, tipo, eu nunca chorei, nunca ganhei o leite, né? Então, ficava nessa fase. Então, essa parte de se vender realmente é muito, muito importante saber, saber pedir, né? E entender o valor que você tem no mercado e procurar. Sobre estar perdido, aí já é uma coisa um pouco mais complicada, né? Eu passei por isso nessa parte quando eu saí da faculdade, né, que eu não sabia o que fazer, eu fui trabalhar no call center, no helpdesk lá que eu estava falando, né, no suporte, mas por muitos meses eu não não soube o que ia ser da minha vida, né, eu estava trabalhando lá, assim, tudo bem, eu tenho um emprego, não gostava do meu emprego, mas eu gostava muito das pessoas, né, que estavam ao meu redor, das pessoas que eu tinha contato, e isso ajudava no dia a dia, ajudava a acordar e ir para o trabalho, né? Porque eu sabia que eu ia encontrar aquelas pessoas e conversar com elas e me divertir, e depois encontrava com elas no final de semana. Então, eu acho que a gente tem que encontrar os pontos que nos dão suporte, né? Encontrar as pessoas, como a Miriam falou, se você tem uma comunidade aqui que você pode vir e conversar e desabafar, né? Eu acho que vale a pena e se apoiar e procurar as pessoas que estão por aí para ajudar, que faz muita diferença mesmo. Legal. Até na questão do salário também, se quiser tirar dúvida com a gente, só falar. Obrigada pelo link. Eu não vou conseguir, acho que, acessar ele agora. Eu tô pelo celular, mas obrigada mesmo. Respondeu a pergunta, tá? Vinícius, tanto Miriam. Lê, se você digitar dupla tech no Google. Opa, alguém entrou agora. Se você digitar dupla tech no Google, aí você acessa o nosso site, tem o blog. Daí você consegue ver os textos por lá também. Não precisa se preocupar em salvar esse link. E, bom, a gente já avançou aqui das 8 horas e a Juscelene tem a última pergunta. Se vocês tiverem mais perguntas, vocês podem mandar para a gente lá no Discord ou deixar anotado
pro Vinícius responder, não sei, ele escrever um textinho e a gente encaminha para vocês. Mas acho que a gente podia ir encerrando com a pergunta da Juscelene, né, Vinícius? Sim. O meu filho vai chegar agora e vai ficar uma bagunça, então vai ficar difícil. Tá. Ou será que ela deixou, ela esqueceu que a mão dela estava levantada, Juscelene? Tá aí? Eu acho que estava desde antes. Ah, ficou levantado. Tá, entendi. Então, ok, acho que ela até saiu agora. Queria agradecer de novo, Vinícius, por ter tido tempo aí de compartilhar a trajetória dele. Amanda, que chegou agora no finalzinho, Amanda. A gente está gravando aqui a chamada, então você vai conseguir acompanhar tudo que rolou aqui. Se você tiver perguntas também, depois que assistir, né, a reunião não, que foi bem informal, você pode mandar para a gente também. E agradecer às outras mulheres que estão aqui também. Eu que agradeço pela É isso? oportunidade aí, Miriam. Tá bom. Obrigada, Vinícius e meninas. Obrigado, Bárbara. Obrigada, pessoal. Obrigado, Boa gente. noite. Boa noite. Valeu, tchau, tchau. Até semana que vem, hein? Até semana que vem, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.